Olá, meu nome é Bex e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tô de cosplay de Satoru Gojo, que não é meu, e eu tô de coberta porque tá 14 graus e tá muito frio e é isso. Hoje eu vou falar a minha experiência jogando Pokémon, jogando Pokémon Sword e Shield. Eu ia falar Pokémon Let's Go Eevee porque eu tava pensando no Let's Go Eevee, mas hoje eu vou falar a minha experiência jogando Pokémon Sword e Shield. Eu vou tirar o óculos porque eu não tô enxergando. Meu Deus, que diferença. Eu tô com... Vou ficar... E essa peruca não fica bem em mim não, gente. Meu Deus do céu. Mas então, vamos falar sobre Pokémon Sword e Shield. Igual o Let's Go Eevee, eu não tô aqui pra falar sobre o jogo. Eu não tô aqui pra falar sobre, sobre exatamente a proposta do jogo. Eu vou falar um pouco, mas não é meu objetivo. É mais falar como que foi a minha experiência jogando. Eu tenho, felizmente, diferente do Let's Go Eevee, eu tenho anotado minhas notas que eu dei pro jogo. Vamos começar que Pokémon Let's Go Eevee se passa em Galar, na ilha de Galar, e é da geração 8, só pra dar uma explicada. Eu escolhi a Glória, que é a personagem feminina, porque eu acho o design dela uma graça. E o meu inicial foi o Scorbunny, que eu chamei de Pernalonga, o nome dele tá nomeado como Pernalonga, mas é o Scorbunny, o meu inicial. E eu queria até lembrar qual que foi, eu não sei se eu tenho aqui, provavelmente não. Não aqui. Eu tenho que achar qual que foi a minha equipe final. Porque durante o jogo eu fui trocando de... Eu fui trocando de equipe até eu chegar pra minha equipe final. Eu quero explicar algumas coisas básicas do jogo antes de começar a falar sobre a minha experiência jogando, realmente. O jogo, assim como os outros, a gente tem que batalhar em ginásios. Só que ele é tipo uma Olimpíadas de Pokémon. Então tem outros competidores, tem outros treinadores Pokémon. E todo mundo vai batalhar em um ginásio e vai ganhar É a insígnia que ganha? A gente ganha alguma coisa. Eu não lembro se na geração 8 tem insígnia. Eu não lembro direito. Mas eu lembro que a gente ganha um monte de coisa. E uma coisa que eu gostei muito é que, tipo, tem um rotonfone muito bonitinho. Porque é engraçado o jeito que as coisas funcionam. Tipo, você ganha uns photocard personalizados dos personagens. Então, tipo assim, chega... o Reihan. Eu chamo ele de Reihan ou Reihan, que é o líder do ginásio do tipo dragão. E ele chega em você e tipo, toma aqui o meu photocard brilhante. Aí fica salvo pra você. E todo mundo vai te dando durante o tempo. Você ganha de todo mundo. E depois, mais pro final do jogo, você ganha os especiais. Que é uns personalizados, tipo, muito bonitinho e tal. Eu vi aqui qual que era a minha equipe, daqui a pouco eu falo. E daí, depois de toda essa competição... gente, é realmente jogo de eliminatória. Depois que todo mundo batalha, vai pra final. E o que acontece nessa final é eliminatória. Todo mundo contra todo mundo. E quem ganhar vai contra o maior campeão. O maior campeão Pokémon que existe em Galar, que é o Leon. Ele é muito legal, o Leon. E... deixa eu me arrumar aqui. E, tipo, é mais ou menos isso. Pokémon Let's Go Sword Shield é mais ou menos isso. Eu não sei se eu falei Let's Go Eevee, desculpa. É que eu tô pensando, eu tô meio presa no Let's Go Eevee ainda. Mas Sword Shield é mais ou menos isso. A história do jogo se baseia em Gigantamax e Dynamax, que na Ilha de Galar, toda a história dela envolve... como posso explicar? O Gigantamax e o Dynamax, que aconteceu um negócio lá na ilha, que agora os Pokémon podem ficar gigantes. Então, alguns Pokémon em áreas específicas podem ficar gigantes. Então, ele vai crescer, vai ganhar um pouquinho de vida e um pouquinho mais de poder. Sendo muito sincero, eu não acho o Dynamax e o Gigantamax algo tão uau. Tipo, eu vejo como, tipo assim, já tem a evolução, já tem a mega evolução, vamos fazer alguma coisa mais legal. Eu não gostei, tipo assim,
o jeito que o Dynamax e o Gigantamax funciona não colou muito pra mim. Eu não gostei muito, não achei tão legal assim. É legalzinho ver os Pokémon gigantes e tudo, o jeito que funciona os ataques. Só que pra mim não funcionou, tipo, não achei tão legal. Mas é interessante você ver bastante sobre isso. Sendo muito sincero, eu entendi a história de Galar, só que eu não sei explicar pra vocês. Principalmente porque eu joguei o jogo em inglês. Então foi um pouquinho difícil entender o jogo, porque eu não sei inglês. Eu estou fazendo curso. Quando eu for bom em inglês, eu vou rejogar o jogo pra entender direito a história. É que eu não entendo a história exata sobre o Dynamax e o Gigantamax. Mas o resto dá pra eu dar uma explicadinha pra vocês. E a minha equipe, eu vou deixar a imagem dela aqui. Porque, sendo muito sincero, eu esqueci o nome dos Pokémon. Mas é o Scorbunny, o Golisopod, o Sylveon. Aí, eu esqueci o nome do Pokémon, porque o nome dele, eu dei o nome dele de Choquinho. Choquinho. E daí eu dei o nome de Tartaruga. E no final do jogo, eu não lembro qual que era o Pokémon que eu tava. Que eu venci a batalha contra o Leão. Mas eu coloquei o Eternatus na minha equipe, porque, sei lá, eu queria ter o Eternatus. E o Eternatus, ele é o... Como falar, todo jogo de Pokémon vai ter... Eu não posso, talvez eu esteja falando maluquice sobre lendários, mas todo jogo de Pokémon vai ter um lendário. E os lendários de Pokémon Sword e Shield é o Zacian e o Zamazenta. Tem também o Eternatus, eu acho que tem mais, talvez eu possa não ter percebido tanto. E se eu não me engano tem lendários na DLC, porque o jogo tem DLC. Só que você tem que comprar por fora e a DLC, se eu não me engano, custa entre 300 a 500 reais. Eu não comprei. Eu queria comprar, assim, eu queria jogar, só que eu me recuso a comprar. E é isso. E uma coisa que eu gosto bastante do jogo, assim como os outros de Pokémon, tem várias áreas diferentes. E, tipo, é nesse que eu passei pela neve? Esse tem neve, é muito legal. E é interessante porque é meio que Galar começa a ter... Já começa antes na geração 7, mas em Galar mostra realmente a tecnologia em Pokémon, sabe? Começa a dar mais... mais acesso à tecnologia, sabe? E agora vamos falar sobre a minha experiência mais jogando o jogo. Eu vou tentar colocar os cartões especiais dos personagens aqui, porque é muito legal. E lembrando que o Pokémon Sword e Shield, assim como alguns outros jogos de Pokémon, eles têm aqueles... Como posso explicar? Se você escolhe um, você vai ter isso. Se você escolhe outro, vai ter isso. Então, Sword e Shield, se você escolher o Sword, você vai ter tal coisa. Se você escolher o Shield, vai ter tal coisa. Então, no Pokémon Sword, se eu não me engano, é o Zacian, que é o Pokémon da parte do Sword. E... Ou o Zamazenta, não lembro. Não lembro. Já faz 50 mil anos que eu não jogo Pokémon Sword. Mas você ganha um dos Pokémon e acontece a mudança dos líderes de ginásio, o que eu não gostei muito. Porque no Pokémon Sword, os líderes de ginásio é o Gord e... Acho que só... É o Gord? Tem o Gord e mais alguém, que eu não lembro que eu quero, eu vou colocar aqui na tela. E os líderes do Sword. E daí os líderes do Shield. Acaba mudando isso. O que é bem triste, porque eu não gosto muito do Pokémon Shield. Do lendário do Shield, então... Por isso eu fiquei meio levemente decepcionado com essa notícia. Quando eu descobri isso, porque eu não sabia. Foi bem triste de descobrir. E eu já tinha quase... Gente, tipo assim, eu não queria ir pra final do jogo sem um Sylveon. Então eu ficava assim, todo dia entrando no jogo só pra poder ficar de felicidade com o meu Sylveon, tipo, com o meu Eevee. Ai, amiguinhos, felicidade. E daí no fim deu certo, eu evoluí, nossa. Porque daí você tem que fazer amizade, você tem que ficar feliz com ele. Você tem que ir lá pro moleque te falar, ai, vocês são best friends. E daí ele evolui o seu Sylveon. Nossa, gente, que trabalho.
que trabalho que é. Mas agora vamos falar um pouco mais do jogo. Vamos lá. A minha nota pra história é 7,5/10. Sendo bem sincero, eu fui bem generoso nessa nota porque a história não me encantou. Eu me decepcionei bastante com os lendários, porque o Eternatus, quando você vê a história e você vê o Eternatus, você pensa, nossa, que Pokémon difícil. Gente, eu dei um pau no Eternatus. Sabe? Não é difícil de vencer. Tanto que no Pokémon Sword e Shield, a única vez que eu perdi no jogo foi contra, tipo assim, no jogo você luta... Como posso explicar? Antes de você chegar no final, que é contra o Leão, você luta tanto com os outros treinadores Pokémon, tanto de novo contra líderes de ginásio. Porque os líderes de ginásio também fazem parte dessa eliminatória pra ver quem vai lutar contra o Leão. E na segunda vez que eu lutei contra o Raihan, eu perdi pra ele. E daí eu comecei a tentar evoluir meu Eevee pra Silvio, porque eu não tava conseguindo evoluir. Eu acho que eu consegui chegar até... Eu consegui lutar contra ele tendo o Silvio. Aí eu consegui vencer. Porque o Pokémon principal dele é forte pra caramba. Nossa, é muito forte. Nossa, foi uma coisa. E eu me decepcionei um pouco com o Zacian e Zamazenta. Porque, tipo assim, a aparição legal deles, tipo assim, eles tiveram pouquíssimas aparições no jogo. E as aparições... Achei que alguém tinha mandado mensagem. E as aparições mais, tipo assim, eles não tiveram aparições importantes. Eu não percebi se eles tinham as aparições importantes. Eles apareceram no comecinho do jogo, só que como uma sombra. Aí depois eles apareceram na luta contra o Eternatus. E depois eles apareceram quando uns dois irmãos lá decidiram roubar o Sword e Shield. E depois eles aparecem no final. Eles aparecem, acho que no máximo 4 vezes, talvez eu esteja enganado. Mas assim, no máximo 4 vezes eles aparecem. E foi assim, aparição bem rápida e, assim, não tão importante. Me decepcionei bastante. Não vou falar que não tão importante, mas não foi tão legal a aparição deles. Me decepcionei bastante com essa parte. E, tipo assim, eu achei a história levemente corrida e com pouca informação. Não foi uma história que me cativou. Eu achei ela bem sem graça, sendo bem sério. Eu achei a história sem graça. Eu não me interesso. E eu não tô falando isso só porque eu não sei inglês. Mas é porque realmente, quando você joga o jogo, você percebe que a história... Tipo assim, você não recebe tanta informação. E você também, tipo assim... Você percebe que é meio corrido, sabe? As coisas. E eu realmente não vi tanta graça na história desse jogo. Tá, a minha nota agora pra Pokédex de Galar é 9/10. Porque os iniciais, eu gostei dos iniciais, eles são muito bons. Tanto que eu escolhi o Scorbunny porque aquele bicho, aquele sapo chorão. Ai, que ódio, aquele sapo chorão. Eu gostei da Pokédex. O design dos personagens, porque assim como a Lola, em Pokémon Sword e Shield, e os personagens mudam a aparência. Existem jogos de Pokémon que os Pokémon mudam as aparências. Então depende da região. Normalmente amigos que não conhecem Pokémon, pessoas que não conhecem Pokémon, o normal que vocês veem talvez seja o mais comum que vocês estão vendo. Só que existe a versão de Alola e a versão de Galar. Se eu não me engano, não existe outra versão além dessas. E muda um pouquinho a aparência, levemente muda a aparência. A Galar não tem tanto isso, mas a Lola tem. E aliás, em breve a gente vai jogar Pokémon Sun e Moon, que é da geração de Galar, não, de Alola. E a Lola realmente muda a aparência de bastante Pokémon, realmente muda bastante. Eu falei até isso em Pokémon Eve, porque em Pokémon Let's Go Eve você pode trocar o seu Pokémon de canto por um de Alola. Mas é isso, o Galar não muda tanto a aparência dos Pokémon. Só que, assim, enquanto eu jogava, eu utilizei bastante vários Pokémon na minha equipe. E eu fiquei, tipo assim,
os designs dos Pokémon são bons. Sim, eu gostei muito dos designs. Só que eu acho que tinha sim como ele fazer Pokémons bons e designs mais legais. Porque tinha assim designs divertidos, bonitos. Só que você pensa assim, nossa, só isso. Tipo assim, não é como se eles não pudessem fazer algo mais criativo, sabe? E também, quando faz Pokémon bons, tinha uns Pokémons que, nossa, gente, se eu fosse pra final com eles, eu ia tomar um pau, sabe? Tem alguns Pokémons que eu achei eles bem medianos e não muito úteis para batalhas. Mas de resto, tipo, eu gostei bastante da Pokédex. Então minha nota é 9/10. Eu queria comentar até uma coisa que eu não anotei aqui, mas uma coisa que eu gostei muito de Pokémon Sword e Shield é o acampamento. Que você pode acampar para recuperar a energia dos seus Pokémon. E você, tipo, pode brincar com eles, pode conversar. E daí é muito bonitinho porque quando você não tem tanta amizade, eles ficam meio tipo... meio assim... não quero chegar perto. Mas depois quando você vai criando vínculos com eles ficam cada vez mais amorosos com você. E eles vão, tipo assim, você só olha eles. Tipo assim, você olha em volta. Se você olhar eles já correm até você. Então é muito legal brincar. Tipo, tem dois jogos, que é tipo de balançar uma vareta e eles batem. E um de jogar uma bola. E daí eles ficam, tipo, vão correndo atrás da bola. É engraçado porque o meu Golisopod era engraçadinho ele correndo atrás da bola. E... como falar? É muito divertido. Tanto que o Eternatus eu não cheguei a... tipo... como fala? Nossa, calma. Meu notebook tá acabando bateria. Eu não joguei tanto ao ponto dele ficar tipo, nossa, nós é best friend, melhores amigos. Mas eu consegui jogar o suficiente pra gente virar amigos, né? E é muito legal porque você pode cozinhar, então você escolhe ingredientes e você começa a cozinhar no jogo. Isso é muito legal. E também uma outra coisa que eu gostei, diferente de Pokémon Let's Go Eevee, é a questão da jogabilidade. Novamente, Pokémons em 3D, você consegue ir até eles ou fugir deles, gostei muito. E também questão da câmera. A câmera eu achei bem melhor que Let's Go Eevee, uma câmera bem mais prática e fácil de mexer. E não me deu tanto... não foi um jogo cansativo, não foi cansativo. Pokémon Let's Go Eevee era um jogo que eu ficava assim, ansioso pra chegar ao trabalho, chegar da faculdade e jogar. Sério, tanto que eu fiquei doente. Eu tava jogando assim, entre a época das férias pra voltar à faculdade. E daí eu lembro que eu fiquei doente. E eu fiquei, acho que eu fiquei uma semana de atestado, se eu não me engano. E quase uma semana é exagero, fiquei uns dias de atestado. E daí eu pegava o Switch e jogava e foi assim, muito gostoso. Foi realmente muito gostoso. E agora, foi gostoso jogar, não ficar doente. Mas agora, os personagens. Tá, os personagens eu dou nota 10/10, tanto pra design deles, como forma de agir dos personagens. Eu gostei que os personagens que querem ser seus amigos também querem ser seus rivais. Me incomodou um pouco, não me incomodou, mas tipo assim, eles não vão ser seus rivais, mas eles vão ser amigos e rivais. Então o Hope, que é praticamente o seu melhor amigo no jogo, ele também é seu rival e ele quer te superar e superar o irmão dele, que é o Leon, que é o maior campeão de todos. E spoiler de Pokémon Sword e Shield, no fim ele vira assistente de professor. Porque assim, no jogo tem a professora, e daí ela passa o cargo pra neta dela, e daí a neta dela fala assim pro Hope, agora você é meu assistente. Aí ele, tá bom. Tanto que tem várias fanarts de que o Hope no futuro é um professor e a Glória ela é tipo a campeã, tipo a mestre Pokémon no lugar do Leon. Porque quando você ganha, você pega quando você vence o Leon, você pega pra você o título de campeão. Então você vai ser o campeão. Eu gostei bastante, isso foi bem legalzinho. E o jogo, uma coisa que também tem igual tem no Let's Go Eevee, você pode trocar de roupa. Eu gostei bastante dessa questão. Eu fui bem clássico, eu só usei a roupa clássica dela. Quando você vai entrar em batalha no ginásio, você é obrigado a trocar de roupa, você tem que usar o seu uniforme. Só que se eu não me engano...
não sei dessa parte direito, mas eu não sei se você pode usar outros uniformes, porque durante o jogo você ganha dos líderes de ginásio o uniforme. Ah não, tem insígnia, eu falei que eu não lembrava, mas tem insígnia sim, lembrei agora. Você ganha o uniforme do ginásio. Então você podia comprar o dos ginásios que você não ganhou, porque também, como eu falei, em cada jogo tem um ginásio diferente. Então você, tipo, tinha lá o dos que não, o dos que não tinha, o que tinha no Shield, o ginásio que tinha no Shield e não tem no Sword, você podia comprar o uniforme. É isso. E daí que é isso? Porque eu esqueci agora. Mas eu gostei bastante. Eu ainda tenho que assistir o vídeo que o Kaká fez sobre o Bad. Que eu não sei como fala o nome dele. Eu chamo ou de Bad ou de Bedé. Eu chamo ele de Bedé antes. Mas que ele é realmente pra ser seu rival. Só que ele não tem tanta aparição, que eu fiquei meio triste. Ele foi expulso das competições por ter destruído um monumento histórico. Eu tava tentando lembrar que foi que ele destruiu, mas ele destruiu um monumento meio histórico. E daí, no fim, ele virou... Se eu não me engano, ele virou líder de ginásio do tipo fada. Gente, eu quero muito assistir o vídeo do Kaká sobre isso. Porque o Bad, ele só, tipo, parece ser um cara muito rival seu e que, tipo assim, ah, não, que eu vou te derrotar e tal. Aí depois, gente, ele chega todo princeso, assim. Ai, com o cabelo dele bem rechonchudinho, assim. Com aquele uniformezinho rosa. Ai, eu achei babado. E daí, é muito legal. Eu gosto muito dele. Tudo que eu quero fazer, eu quero improvisar cosplay dele com a peruca da Senju. Mas é isso, eu gostei muito do design dos personagens e da forma deles de agir. Todos os líderes de ginásio são muito legais. Tipo assim, eles são legais. Conversar com eles também é divertido. Não é difícil de entender o que eles falam, pra você que não sabe inglês. O design também deles, novamente, é muito legal. Eu gosto muito da forma deles, porque cada um tem uma personalidade muito bonitinha. Sabe, cada um tem o seu traço marcante dentro do jogo. Vilão. Vou dar nota pro vilão. Gente. Eu não sei se alguém vai ter a mesma opinião que eu, mas eu acho o vilão de Pokémon Sword Shield, que é o Rose. Nota 4/10 e eu tô sendo generoso. Eu estou sendo muito generoso. Porque ele, pra mim, é o pior vilão de Pokémon. De todas as franquias de Pokémon, tá? Tem muitos Pokémon que eu não joguei, tipo os mais recentes. O mais recente é Scarlet Violet. Não sei como que é Scarlet Violet. Mas, pra mim, ele é o vilão menos desenvolvido. Tipo assim, Gente, vou falar. Vamos falar aqui. Deixa eu dar uma análise aqui. No jogo existe o Pierce. Ele é líder do ginásio, se não me engano, tipo Dark. E daí ele tem o... Ai, como que chama mesmo o time dele? Eu esqueci qual que é o time dele. O time Yell, né? Com Y. Eles ficam, tipo assim, eu não considero eles um time como os outros times de tipo assim, a gente vai acabar com a sua vida. Porque cada time, em cada jogo de Pokémon, tem um objetivo. O time Yell, o único objetivo deles é torcer pra Marnie pra que ela seja uma mestre Pokémon. E daí, é só isso. Eles são tipo o time School versão torcer pra outra pessoa, sabe? E daí eles ficam o jogo inteiro torcendo pra Marnie, às vezes eles vão querer te batalhar contra você, te enfrentar, mas não são muitas vezes, são... vai lá, menos de 10. Menos de 10, eu acho. E... tipo assim... eles poderiam até ser considerados vilões, só que eu não vejo eles como vilões. Não vejo eles como vilões. Mas o Rose tipo assim... ele não dá nenhum indício, isso é muito chato. Não é que ele não dá nenhum indício, ele
tipo, ele é muito sem graça. Ele é muito eu vejo ele como muito sem sal, sabe? Eu não vejo ele como alguém que tem personalidade. É muito... Nossa, gente, calma. Nossa, meu boca tá bem fraquinho de bateria. Eu não vejo ele como alguém que tem muita personalidade, sabe? Eu não vejo ele nada como alguém com personalidade. Eu acho ele muito sem graça. Eu achei ele bem sem graça. Eu não gostei nadinha dele, sério. Ele, tipo assim, e o jeito dele, até quando ele vai tentar ser vilão, ele não fica legal. Ele não fica nada legal tentando ser vilão. Eu não vejo graça nenhuma nele. Foi bem decepcionante. Muito decepcionante. Realmente, eu não gostei nada. A batalha contra ele e contra a assistente dele, fácil. Foi muito suave. Dei um pau com o meu Silvio. Meu Silvio e meu Golizopod, gente, eles dão um pau em todo mundo. Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar é que quando você vai batalhar nos ginásios, você consegue usar o Dynamax e o Gigantamax. Fora disso, você não consegue. Só consegue usar em ginásios. Então, quando você for lutar contra o líder do tipo grama, você pode usar o Gigantamax. Na verdade, depende do Pokémon. Eu acho que a gente usa o Dynamax. O Gigantamax é outro tipo. O Gigantamax, ele muda a aparência do Pokémon. Não vejo muita diferença entre os dois, pra ser muito sincera. E daí, o Pierce, ele é o único personagem que não usa o Dynamax. Ele fala, tipo, ele não vê necessidade disso. E eu acho que se eu não me engano, onde eu parou de gravar o vídeo. Onde ele fica, onde o time dele fica, não funciona o Dynamax. E o que acontece? Cada ginásio tem o elemento para funcionar o Gigantamax, que são... Eu vou escrever o nome aqui do negócio, porque eu esqueci. Que é uma energia. E essa energia tem em cada ginásio. Mas não tem do Pierce, porque ele é tipo... Ele é tipo assim... posso explicar? Ele é tipo... Não sei explicar. Eu não sei explicar o que eu quero falar. Sabe aquele personagem misterioso? Ele é tipo um personagem misterioso que existe, sabe? É mais ou menos isso. Então... Ele não gosta de usar o Dynamax. Se eu não me engano, onde ele fica, não tem como usar. E ele não gosta. Ele não vê necessidade. E ele fala que, tipo assim, ele pode vencer, sim, o Gigantamax, o Dynamax. Ele não venceu de mim, eu dei um pau nele. foi bem de boa. E daí ele tem até a irmã dele, que é a Marnie. Eu comentei que o time Yell tava torcendo pra Marnie. A Marnie é a irmã do Pierce. E o Pierce quer que ela se torne a líder do time Yell. E ela fica tipo, não quero. E aliás, eu quero fazer cosplay do Pierce. Eu quero futuramente fazer cosplay do Pierce. No fim, assim, eu gostei do jogo. Eu achei um jogo muito, assim, gostoso de jogar. É legal, sim, você explorar, andar. Não é pequeno, os mapas não são pequenos. Principalmente no início do jogo, onde mais tem montanhas e gramas, é onde tem mais espaço. E durante o jogo tem vários pontos de Dynamax, de Gigantamax. E você pode entrar e batalhar contra um Pokémon. E você meio que junta com outras pessoas, acho que online. E você vai batalhar. É muito legal. Eu não sei se é online, mas eu acho que é. E é muito legal essa parte. Porque daí você consegue subir de ponto, consegue subir de XP. Eu ganhei pouquíssimas vezes, porque é umas batalhas bem difíceis, pra ser sincero. Mas não são importantes pra história, não é um foco assim total da história. Mas são legais. E é mais ou menos isso. Eu acho que é um jogo que vale a pena sim você jogar, vale a pena sim você investir a tentar dar uma oportunidade pro jogo. Não compre a DLC se você... Tipo assim, compra só o jogo. Não compra a DLC junto se você não gostar do jogo, sabe? Compra a DLC depois. Eu nunca joguei a DLC. Queria ver como que é. Não sei se tem tanta informação assim, se tem tanta coisa. Mas eu vejo muita gente falando que os personagens que aparecem na DLC, eles são bem descartados. Tipo assim, ai, tanto faz, tanto fez, sabe? Tá ali coloca eles aí. Tipo, é tipo isso que eu vejo pessoas falarem.
Mas eu gostei muito do jogo, essa foi mais ou menos a minha experiência. Eu jogaria sim de novo Pokémon Sword e Shield, eu tenho muita vontade de jogar de novo. Agora que eu tô estudando inglês, eu tenho mais vontade ainda. E é mais ou menos isso. Eu tenho experiência com jogos de Pokémon, só que é engraçado que meu amigo até ficou meio indignado. Que eu falei assim, que eu gosto que Galar é uma das minhas regiões favoritas. Ele ficou, nossa, Galar é sua região favorita? Mas Galar e Alola são minhas regiões favoritas, somente pelo apego que eu tenho por Alola. E por eu ter jogado Galar, eu gostei bastante de... Por eu ter jogado Pokémon Sword Shield, eu gostei bastante de Galar. Mas é mais ou menos isso. Essa foi a minha experiência jogando Pokémon Sword Shield. Se você estiver vendo esse vídeo e você quer comprar o jogo, pense em qual você quer jogar. Porque você, tipo assim, se você quer ver um personagem que tá em tal jogo, se você comprar outro, você não vai ver ele. Você não vai ver ele. Mas é isso. Eu gostei bastante do jogo, acho que vale a pena a experiência. E como sempre eu tô aqui pra falar minha experiência, espero que vocês não tenham esperado que esse vídeo ia ser contando a história, foi mais a minha experiência. Mas é isso. Semana que vem tem vídeo, amanhã tem vídeo. Vídeo longo 2 vezes na semana. Minhas redes sociais e vídeos curtos na semana. Minhas redes sociais estão na descrição, eu posto coisas nela quase toda semana. E é isso. É só isso. Eu tenho Live Pix agora, então se quiser ajudar o canal financeiramente, Live Pix na descrição. E é isso. Eu vou trazer mais vídeos de Pokémon em breve. Mas é isso. Agora, Bex.